Bom dia, Kátia. Bom dia. Kátia, por gentileza, a senhora poderia colocar o microfone na altura do seu queixo? Porque se a senhora falar próximo da tua boca, a tua voz pode sair abafada e a gente não vai conseguir te entender, tá? Procure isso, mais ou menos assim, na altura do seu queixo, assim, cair a voz. Não, pode subir mais o microfone, por gentileza. Isso. Assim tá bom. Pedir para a senhora também falar um pouco mais alto, de maneira que os jurados, que são os juízes de fato hoje, possam te compreender, tá? Kátia, começando o interrogatório, ele é constituído de duas partes, tá? Na primeira parte eu faço perguntas de caráter pessoal, a senhora tem que me responder. A segunda parte do interrogatório já diz respeito aos fatos. E aí sim a senhora vai ser cientificada dos seus direitos em juízo, tá? Dentre eles ficar calada. Mas a primeira parte, a senhora, como são perguntas sobre a sua qualificação e tudo mais, nada que não interfere no fato, a senhora tem que responder, certo? Certo. Kátia, qual que é a sua residência atual? Me fala o nome da rua, número da casa, bairro e cidade. Aqui em Foz, na Rua Marcelia Aparecida Brecher, 447, no Jardim Almada. Certo. E a senhora trabalha? Não. Não? A senhora é dona de casa? Sim. Certo. A senhora, qual o grau de escolaridade da senhora? A senhora estudou até que série, até que grau? O primeiro do segundo grau. Tá, primeiro então ano do segundo grau. Tá, então a senhora tem o fundamental completo. Sim. Certo. A senhora tem filhos? Sim. Quantos filhos a senhora tem? 5. Qual que é o estado civil da senhora? Amigada. Certo. A senhora já foi presa por outro processo? Não. A senhora já respondeu a outro processo criminal além desse daqui? Não. Certo. Kátia, então agora, começando a segunda parte do interrogatório, eu vou cientificá-la dos seus direitos em juízo, tá? A senhora tem o direito de permanecer calada e não responder às perguntas que lhe forem formuladas. O teu silêncio não importa em confissão e tampouco será interpretado em prejuízo à sua defesa, certo? Kátia, o fato aqui diz respeito a um acontecimento ocorrido no ano de 2013, lá na rua Vivaldo de Lima, 1578, no Morumbi 2, aqui em Foz. Narra a denúncia que você e o Afonso Ricardo Ferreira, o outro corréu, um aderindo na conta do outro, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, dolosamente, mataram a vítima, Majd Al-Amer, de apenas 13 anos de idade, portador de necessidades especiais. Narra a denúncia que você teria omitido em relação aos cuidados básicos de alimentação, hidratação e higiene pessoal, que foi a causa mortis da vítima. O óbito veio no dia 5 de abril de 2013. A denúncia continua dizendo que a vítima possuía necessidades especiais, que devido a um atraso no parto, teve ausência de oxigenação no cérebro, sendo acometido por hipóxia cerebral. A denúncia diz que você teria o dever legal de cuidado em relação à vítima Mágida, por você ser mãe biológica da vítima. O corréu Afonso, seu atual companheiro, segundo narrado na denúncia, e padrasto da vítima, também teria sido omisso, porque residia na mesma casa que a vítima. E a denúncia ainda traz umas qualificadoras, dentre elas que o crime foi cometido com requintes de crueldade, já que a vítima foi deixada para morrer à míngua, passando fome e sede, sem higiene, passando a maior parte dos seus dias deitado em um colchão inflável em um quarto da residência. E também há uma outra qualificadora, que é o do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que a vítima Majd Al-Amer, devido à sua tenra idade e suas necessidades especiais, não conseguia reagir às omissões, não possuindo qualquer possibilidade de alimentar sozinho, necessitando exclusivamente de auxílio de terceiros e tampouco conseguiu pedir socorro. Sobre esses fatos, Kátia, a senhora confessa, nega ou quer ficar calada? Nego. A senhora gostaria de relatar a sua versão do que aconteceu? Ele não morreu de fome, porque ele comia. Ele só não comia coisa salgada. Coisa salgada que ele não comia. Ele tomava água, leite, ele comia tudo, menos a coisa salgada. E ele foi comendo e foi emagrecendo.
e comia e vomitava, daí depois de um tempo começou a vomitar, daí e se cagava tudo que ele comia, ele cagava e vomitava, e foi emagrecendo, levei no médico, davam alta, porque nem anemia ele tinha, e sempre alta, deixou aconteceu que ele morreu em casa. Não porque eu não cuidei ou eu não dava comida, isso aí não existe, ou maus tratos, não existe uma coisa dessa. Maus tratos também não houve? Não houve. E a senhora cuidava dele? Como é Com que era? certeza. Como é que era o seu dia a dia? 13 anos da minha vida eu cuidei dele. E esse problema de saúde que a senhora relatou agora há pouco, tudo que ele comia, parece que Vomitava. Começou ele quando? comia normal. Tá, mas esses sintomas que a senhora relatou agora há pouco, quando começou a ocorrer? Que ele começou a vomitar Esses problemas ou não todos. querer comer a comida salgada. Isso. Foi um ano antes, eu acho, um ano ano e meio. antes. É. E a senhora levou no médico? Sim, levei. E tudo, o médico tá tudo anotado, que foi e o levado médico tudo não... no médico. Dava sempre alta, porque mesmo ele emagrecendo, ele não tinha anemia. Mesmo ele com 10 quilos, foi a última vez que ele foi no médico, ele deram alta porque ele não tinha nem anemia, mas ele era magrinho assim, ó. Ele tinha 13 anos, mas ele era um bebê, ele era desse tamanho, ele não cresceu. E qual era a altura dele? Ele era assim, desse tamanho assim, ó. Não era muito grande. Ele não tinha 13 anos, era desse tamanho de 13 anos. Ele era um bebê, usava fralda. A denúncia relata que ele passava a maior parte dos dias deitado em um colchão inflável. Não, também não. Ele saía, ele ia para a sala. Ele ficava no quarto, ia para a sala. Mas ele ficava deitado, né? No sofá, assistindo TV. Não no colchão inflável. O colchão inflável foi comprado pelo meu ex-marido, pai do Márcio, para aliviar as feridinhas que dava nas costas dele, para ele conseguir, porque o colchão mexe, né? O de ar, para ele conseguir se mexer um pouco, para não ficar tão no colchão duro. Tá. Eu vou passar a palavra ao Ministério Público. Vamos lá, dona Kátia. O Márcio frequentou a escola? Sim. Qual escola que ele frequentou? O nosso canto. Nosso canto. E ele deixou de frequentar em algum momento? Por quê? Porque o Alan levou ele para Brasília para tentar fazer um tratamento lá, outro tratamento. Certo. Daí depois quando o Alan trouxe ele de volta, não tinha mais vaga no nosso campo. E a senhora seguia as recomendações da escola? Sim, né? É? Ele ia à escola bem cuidado? Ia. É? Sim. Limpo? Sim, limpo, ia limpo. Todo dia ele ia para a escola. Limpo, tomado banho com a fralda trocada. Agora, se chegava lá, se cagou na estrada, eu não... Podia até chegar com cocô, mas não porque ele não estava limpo quando saiu de casa. Em algumas ocasiões, ou pelo menos alguma ocasião, o pessoal da escola fez uma visita domiciliar à senhora? Não sei, não me recordo. Não se recorda? A senhora atendia os chamados da escola? Na escola, sim. É? Eles não tinham dificuldade de falar com a senhora, Não. então? Não, nem, eles mandavam qualquer tipo de recado na agenda também. Certo. A senhora trabalhava fora ou não? Não. Não. Só ficava em casa. Sim. Certo. A senhora dava banho no Margide com que frequência? Todo dia. Todos os dias Sim. ele tomava banho? Todos os dias. Tá. Só que nos últimos dias não tinha como pegar e esfregar ele, porque ele estava tão magrinho que eu tinha medo de machucar de tão magro que ele estava.
O Afonso, ele morava na casa com vocês? Morava. A senhora tem filhos com Afonso? Tenho. É? 2 estão ali. Certo. Tá bom, estou satisfeito, senhor. Passa a palavra à defesa. Obrigado, excelência. Bom dia, dona Cátia. Bom dia. Dona Cátia, eu vou lá no princípio. Os jurados estão tomando conhecimento hoje desse processo, é um processo muito complexo, com mais de 2.000 páginas. Então, nós precisamos explicar o que aconteceu nesse caso, para que eles possam entender. Minha primeira pergunta, dona Cátia. A acusação da promotoria é que a senhora deixou de alimentar o seu filho, a senhora deu causa à morte ao seu filho, porque a senhora foi omissa nos cuidados com alimentação, hidratação e higiene pessoal. Isso é verdade? Não. 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 A senhora cuidou do seu filho, alimentou? Sim. Tá. Vamos lá. Em que ano e aonde o Mágide nasceu? O Mágide nasceu na Palestina, dia 2/2/2000. Certo. A senhora era casada com quem na época? Com o Alan. Sim. O Alan que a senhora mencionou. O Sim. Alan é o pai do Mágide. É o pai. Tá. Então ele nasceu na Palestina. A Palestina vivia em guerra nessa época? Sim. 2000? Sim. Tá. Como é que foi a questão do nascimento do Mágide? O que aconteceu? Teve alguma intercorrência no parto? Eu passei no médico de manhã cedo e ele falou que eu estava sentindo dor à noite, fui de manhã cedo no médico, ele fez os exames e mandou eu para o hospital. Aí fiquei lá no hospital das 7:30 da manhã, 8 horas, até 4 horas da tarde. E ele já tinha estourado a bolsa e colocado o remédio na minha veia. E eu fiquei lá, entrando em trabalho de parto. O Márcio já tinha se virado muito dentro da barriga, se cagado tudo. Lá dentro, né, tomado aquele líquido das fezes dele. Aí demorou para quando o médico chegou, já tarde, me mandaram para a sala de cesárea. Aí ele estava já bem roxinho, ele nasceu, né, sem ar, sem oxigênio, com 3 voltas do cordão umbilical no pescoço dele. E ficou no incubador 1 semana. Tá. Quando ele foi constatado com uma doença chamada hipóxia cerebral. Quando que a senhora soube dessa doença de nascimento do Mágide? No hospital eles não me falaram nada que ele era deficiente. E assim também foi depois de uns 7, 8 meses que ele não pegava a chupeta, ele não pegava a mamadeira, ele não conseguia segurar. Ele era sempre molinho. A gente levou ele no médico lá em outra cidade, daí falaram que ele nunca ia Em outra andar. cidade aonde? Acho que foi em Israel. Ainda em Israel? Israel, é. Tá. Israel ou lá na Palestina? São locais distintos, né? Acho que é ali. É porque é tudo junto, né? Acho que foi na Ramallah, na Palestina. Porque é do lado, é a mesma cidade, né? E aí foi constatada essa doença. Foi ali Sim. que a senhora soube que ele tinha uma doença. Sim, foi ali. E o que o médico falou para a O senhora? médico falou que ele nunca ia andar, que ele nunca ia falar, que ele ia ficar vegetando o resto da vida. Mas ele mentiu, porque o Dudu, ele falava de vez em quando, ele falava mamãe, papai. Quando ele queria alguma coisa, ele falava, eu entendia. Ele se arrastava, começou a se arrastar, coisa que o médico falou que ele nunca ia fazer. Só que depois começou as convulsões nele, depois de um tempo, quando ele tinha uns 7 anos, começou a dar convulsão nele. E daí ele foi retardando tudo aquelas coisas que ele já sabia fazer pouco, foi voltando tudo para trás, tudo. E daí ele foi regredindo. Tá, nós vamos chegar lá. Eu quero fazer uma linha do tempo aqui com a senhora, que a senhora explique aos jurados. Em que ano vocês voltaram ao Brasil? A senhora se recorda? 2000. Não, 2000 o Mágide nasceu. Sim. Que ano vocês regressaram ao Brasil? Vocês estavam na Palestina.
Quando que a senhora veio com a sua família morar no Brasil novamente? 2000? No mesmo ano do nascimento dele? Sim. Tá. Ele nasceu em fevereiro e eu voltei em dezembro de 2000. Tá. Quando vieram ao Brasil, foram morar aonde? Se recorda? Na casa do meu pai. Em que cidade? Ali em Matelândia primeiro. Matelândia. Procuraram ajuda médica nessa época? Acho que ele foi na PAI em Matelândia. Tá. E qual foi o primeiro médico que a senhora trouxe aqui no Brasil? A senhora se lembra? Que eu levei o Magdi? Acho que foi o Dr. Talvani. Dr. Talvani. O que o Dr. Talvani é? A senhora sabe a especialidade dele e em que cidade foi? Foi em Cascavel, ele é neuropediatra. Neuropediatra, Dr. Talvani. Tá. Não tem em outra cidade. Tá. Ele fez os primeiros atendimentos ao Magdi. Sim. Depois disso, isso foi no ano de... O senhor se recorda o ano? Não. Não tem problema. O ano eu tenho, eu vou mostrar para o júri. Depois disso, vocês foram morar em Curitiba. Confere? Sim. Em Curitiba, fizeram avaliação psicológica, sim, foram ao médico. Ele foi lá no Pequeno Príncipe, em Curitiba. Foi no Pequeno Príncipe. Foi. Só um esclarecimento. Ele foi consultado, a senhora sabe onde que é o hospital? Conseguiria explicar ao júri? Não lembro, porque já faz 20 anos. Foi em Curitiba, ele foi no hospital. Não lembro, não saía muito. Tá, não tem problema. Então ele foi. A senhora levou ele no Pequeno Príncipe. Levei. Depois disso, consta que a família foi morar em Brasília. Ano 2003. Sim. Se recorda se lá procuraram algum atendimento, alguma ajuda médica? Ele foi no Sara Kubitschek, lá em Brasília. Ele foi tratado no Sara Kubitschek. Foi. Tá, ok. Ainda no ano de 2003, a família tentou ajuda médica na Suécia. Confere, é verdade essa informação? A senhora se recorda? Como é que foi essa viagem? Como é que foi o atendimento médico lá? Foi eu e os 3 só. O Magdi, o Mohamed e o Mujahid. Os meus 3 filhos. São os 3 filhos, para ficar claro, que a senhora tem com o Alan. Com o senhor Alan. Sim. Depois disso, a senhora teve mais 2 filhos, é isso? Sim. Tá. Aí já seriam com o Afonso. Com o Afonso, sim. Tá. Então, a família procurou atendimento médico na Suécia. Você recorda o que falaram lá? O que explicaram para a senhora? Ele começou a fazer o tratamento lá, só que daí eu fui, por causa da documentação, eles me mandaram de volta para o Brasil. Mandaram embora? Sim. E a senhora entrou como turista e não tinha como fazer o atendimento lá? Não tinha como fazer o documento. Tá. Ficamos lá, acho que uns 4. Só para ficar claro, tinha familiares lá? Foram lá? Sim. Tiveram apoio? Sim, a mãe do Alan. A gente foi lá porque ela falou que lá na Suécia o tratamento lá ia ser bem melhor, né? A gente começou, ele fez um monte de exame, porque quando a gente chega lá tipo uma triagem, né, que eles fazem com os estrangeiros que chegam lá, né? Faz um monte de exame, só que daí a documentação não deu certo, a gente voltou para cá. Tiveram que voltar. Uhum. Então, para ficar claro, vocês saíram do Brasil, foram à Suécia porque tinham familiares e por conta do tratamento, em busca de tratamento para o Magdi. Sim. Tá. Voltaram ao Brasil. Se recorda de ter feito acompanhamento com fisioterapeuta? E aonde é que foi? Foi fisioterapia, ele fez aqui em Foz. Aham. Lembra a clínica, depois que o nome eu voltei ou não? Da Suécia. Foi na clínica São Camilo, nem sei se existe ainda. Certo. Se recorda de ter levado no ano de 2007 o Magdi ao Dr. Clayton, no centro médico aqui em Foz? Sim. Uhum. Sim. Lembra a especialidade do Dr. Clayton? Ele é neurocirurgião, acho que é. Neurocirurgião? É. Tá. E agora eu vou lá para 2012, um ano antes do falecimento do Magdi, que ele já estava bem magrinho. A senhora se recorda da senhora, a família, o senhor Alan, ter levado ele para atendimento no UPA 13 de agosto de 2012? Sim. O que foi feito lá? A senhora se recorda? No dia 13 de agosto?
13 de agosto de A 2012. data eu não lembro, eu sei que a gente levou muito ele no UPA. A gente E sempre como é que levava. era então esse atendimento no UPA? Que ele foi em agosto, ele foi em novembro para a UPA. Foram os últimos atendimentos dele na UPA. Mas ele foi mais vezes depois de novembro. Foi, né? Foi. Eu constatei aqui uma não anotação desse atendimento, mas isso aí eu vou explicar depois. O que eles faziam com ele na UPA? Ele já estava... Quando ele foi... 13/8, ele pesava 13 quilos já. Ele já estava bem magrinho. Já estava magro. Como é que foi o atendimento? O que fizeram com ele lá? Ele chegou lá, fez o exame de sangue, exame de tudo, internaram ele, deram soro, na veio 2, 3 cores de soro. E ele passava a noite lá tomando aquele soro, no outro dia eles davam alta. Ia para casa. Ia para casa. Ia para casa justamente porque os exames dele não constavam alterações. Nada. Tá. Centro de Nutrição Infantil. A senhora foi? Fui. Como é que foi o atendimento lá? Foi só atendido por um enfermeiro. Atendeu, só olhou para ele e falou que era para... A patologia deles era magra assim mesmo, não falou nada de internamento. Me deram uma lata de sustagem e mandaram eu embora. O que ele falou do internamento? Isso é importante, se a senhora se recorda. Que a patologia, ele falou bem assim, o cara do centro de nutrição, que a patologia dessas crianças é ser magra mesmo. E me deram uma lata de sustagem e foi para casa. Quando a senhora foi atendida lá no hospital, na UPA ou no centro de nutrição, algum funcionário desses órgãos, dessas instituições, falou para a senhora: olha, nós vamos fazer atendimento home care, nós vamos atender a senhora ou mais na sua casa? Sim, foi acho que a segunda vez que eu fui no centro de nutrição. Eles falaram que, como eu tinha o Murilo e a Micaele muito bebezinho, o Murilo mamava no peito, ainda era recém-nascido, eles falaram que ia fazer o atendimento em casa por Magde. Preciso que a senhora explique ao júri. Ano 2012, o Magde faleceu abril de 2013, com 13 anos. Sim. As condições familiares da senhora. A senhora tinha 3 filhos do primeiro casamento e tinha uma nova união com o senhor Afonso. Eu quero que a senhora explique isso para o jurado, para que o jurado consiga entender. E 2 pequenos com o Afonso. 2 pequenos na época, com quantos anos? O Murilo acho que tinha 6, 7 meses e a Micaele tinha 1 ano e 1 mês, 2. Basicamente, a senhora tinha 3 bebês para cuidar, isso? Sim. 2012, 2013? Sim. Tá. E 2 pré-adolescentes? Todos demandavam mesmo muito cuidados? Sim, né? Tudo igual. A senhora foi no CREAS? Fui uma vez no CREAS. Aham. Algumas vezes eles foram até a sua casa fazer algum atendimento? Foram uma vez. Foram? Uma vez foram. Tá. A senhora foi no conselho tutelar? Fui. Eles foram lá em casa, me deram o papel para comparecer lá, eu fui. Isso tudo... Fiquei 1 hora esperando. Que fique claro, esses atendimentos que a senhora teve em CREAS, Centro de Nutrição Infantil, Conselho Tutelar, UPA, entre 2012 e 2013, foi no momento crítico do Magde e a senhora ainda tinha que achar tempo para estar indo nesses lugares, é isso? Sim. Então não é... Todo mundo viu o Magde daquele jeito. Todo mundo viu. Todo mundo viu. Alguém falou para a senhora: olha, vamos internar o Magde, nós vamos fazer uma alimentação diferenciada nele, seja por meio de uma sonda, uma intervenção médica para que ele se alimentasse? Alguém falou isso para a senhora? Não. A senhora negou esse tipo de atendimento ao seu filho para alguém? Jamais. Não? Não. A época do fato, a senhora morava no Morumbi. Sim. Rua Vivaldo de Lima, confere? Isso. Tá.
qual era a distância do muro da residência para o portão? Portão da rua. Aqui e ali, assim, ó. Daqui ali onde está o juiz, mais ou menos? Do quarto ali, é assim. Tá. Ou seja, uns Portão. 2 metros, 3 metros Sim. no máximo. Acho que um pouco menos. E aí. o portão era grade. Aberto. Tudo Dava para ver lá dentro. Dava. Alguma vez a senhora se escondeu dentro de casa para fugir de algum atendimento de conselho Não. tutelar, de centro de nutrição? Não. Tinha possibilidade de se esconder dentro de casa com 5 crianças? Não. Não? Não. Não tem como. E não era uma casa grande, era uma meia água. Eu preciso que a senhora explique ao júri como que foi assim. Tente fazer uma linha do tempo para que a gente entenda. O Magdi nasceu, foi constatada a doença, como que foi o desenvolvimento dele e um segundo momento, esse momento final do último ano, como é que estavam as condições físicas dele, se ele andava, se ele falava, como que era a comida. Nessa época... Vamos lá no o Magdi- princípio. Vai lá no princípio, começa. A senhora vai lembrar. Pode falar. O Magdi, ele sempre foi um filho muito desejado, né? Se a senhora quiser tomar uma água, a senhora fica à vontade. Ela está com a toalhinha. Não fala. Senhora, me desculpe, mas eu preciso fazer essas perguntas, eu preciso que a senhora esclareça isso ao conselho de sentença. Ele nasceu... pequenininho, nunca cresceu muito. A vida dele, a infância dele, acho que foi normal. Brincava sempre com os irmãos, mesmo no limite que ele conseguia, mas sempre junto com a gente para todo lugar. A comida, ele... Teve uma época que ele comia muito. Se você desse para ele 5 pratos de comida, ele comia os 5. Fala no microfone, por favor. Ele comia os 5 pratos de comida. E ele parecia que ele não tinha fim. Depois foi regressando. Eu não sei o que aconteceu. Como que foi a alimentação do Magdi entre 2012 e 2013? Houve uma mudança, né? Ele comia, até um certo momento da vida dele, ele comia comida normal. comum, que todo mundo come. Eu dando na boca, né? Aham. A comida ele mastigava tudo, né, normal. Ele engolia a comida, tudo. Depois, ele começou a não querer mais mastigar tanto assim a comida. Aí a gente levou no dentista, pensando que era pro problema dos dentes dele. Às vezes está doendo, né? Ele não fala. Levamos no dentista, arrumamos o dentinho dele, mas mesmo assim, ia piorando. Ele não queria mais mastigar. Aí começou a ser tudo batido no liquidificador, a comida salgada. Fazia sopa e dava na mamadeira para ele engolir, né? Daí depois foi indo que o sal ele não queria, ele fazia ânsia de vômito com sal. Aí ele só queria o doce. Só o doce ele queria engolir, ele não queria o sal. Se desse para ele parecia que ia morrer de ânsia que ele fazia. Ficava roxo de ânsia. E só o doce. Daí foi só o doce, daí nem depois tudo que comia cagava tudo. Ele entrava e saía. O que ele vomitava. Tá. Ele só queria doce. Me Só diga uma doce. coisa, daí como é que a senhora... Vitamina, água de coco. No último ano ali, ele já não comia comida sólida, só comida batida. Só comida batida. E a senhora dava como essa comida para ele? Na mamadeira. Mamadeira. Sim. Tá. Então, ele mamou, enquanto a senhora cuidou dele em vida, ele estava mamando. Sim. Sim. Tá. Não faltou comida para ele? Não. 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 E bebia o quê? O Dudu? Água de coco, mucilon, leite, suco. Isso aí tudo para tentar Vitamina de manter abacate. ele Ele comia hidratado, muita é isso? vitamina de abacate. Aham. A senhora fazia vitaminas para ele também? Sim.
Tá. Ele tinha muitas convulsões, né? Muito. Muito, muito. A senhora lembra o remédio que a senhora dava para ele? Tegretol. Tegretol. Muitos anos ele tomou esse remédio. Falam aqui no processo que quando o Magdi nos deixou, ele tinha escaras, feridas na parte dorsal. O que a senhora tem para dizer? Se a senhora cuidava, não cuidava? Cuidava, só que ele estava tão magro que não tinha como não sair uma ferida. Ele estava frágil, é isso? Era só osso. Onde encostava, cortava. Ele estava sensível. Muito, se batesse, muito. A pele dele estava diferente dos seus outros filhos, por exemplo? Com certeza, era tudo enrugadinho assim, ó. E eu com medo de rasgar, eu não conseguia esfregar com a bucha. A senhora dava banho nele, mesmo assim? Sim. Como que a senhora dava o banho nele? Explica pra gente. Sabonete, banho normal, só que não tinha como, mas era muito fininha a pele dele. Não tinha como esfregar e foi. A senhora colocava ele no seu colo? Como que a senhora fazia esse banho? Explica pra gente, por favor. No meu colo, debaixo do chuveiro. Não tinha como pegar ele na banheira ou em pé, porque ele não ficava. Era no colo, sentada na cadeirinha e embaixo do chuveiro. Usava alguma pomada? Colagenase ele usava. Colagenase, a senhora se recorda valores, preço dessa era pomada? R$50 só uma pomada naquela época, agora acho que deve estar muito mais caro. E não ganhava do SUS, né? Não ganhava nada do SUS. Não. Tá. Dona Kátia, na 2013, né, tempos antes do acontecimento, explica como que era a rotina do Magdi. Quando dele acordar até ele dormir, se ele dormia, não dormia, explica isso pra gente, o passo a passo. O que a senhora fazia quando ele acordava, né? Acordava, dava mamar. Tá, e aí? Dava mamar, daí a rotina de um dia, explica pro júri, a rotina de um dia, o que a senhora fazia? Todo mundo acordava, dava mamar para todo mundo, que todo mundo tinha que comer, né? Porque todo mundo acordava. Quem mamava e quem comia comida? O Mohamed e o Mujahid comia comida. Comida, e as crianças, 3 crianças? Mamava. A Micaélia já... E o Murilo estava tomando só o caldinho de feijão naquela época. A Micaélia comia já as comidinhas. Pode continuar. Sentava todo mundo no sofá para mamar, para comer, para se trocar fralda. E ficavam assistindo TV até terminar de fazer almoço, mandar os 2 para a escola. E limpar a casa, um ficava aqui, eu corria para lá, e bagunça, até tomava banho para ir dormir, trocava todo mundo, dava comida, dava janta, e todo mundo ia dormir. O banho era em que horário? O banho, quando eu dava banho nenhum, tinha que dar banho de todos, né? Porque eu ia só me molhar só uma vez. Geralmente era de manhã ou de noite? À tardezinha. Tardezinha. Para todo mundo dormir. Tá. Preciso perguntar, no dia do óbito do Magdi, como é que foi esse dia? O que aconteceu? Ele não dormiu muito bem a noite inteira. Aí ficou eu e o Mujahid acordado à noite. Aí eu fiz um suco para ele, para ver se ele tomava um suco. Ele vomitou o suco todo. Aí, eu acho que era umas meia-noite, por aí, daí ele dormiu. Aí ele dormia junto no quarto com o Mohamed e com o Mujahid, né? Aí acordei no outro dia normal, fiz almoço, daí fiz mamar, tudo, ele mamou a mamadeira dele. Fiz almoço e o Mohamed
o Mujahid foi para a escola e o Murilo e a Micaele dormiram naquela tarde. Eles dormiram, logo depois que eles foram para a escola, eles dormiram. Aí eu falei, então, já que eles dormiram agora, eu vou pegar o Márcio, vou dar um banho nele, né? Peguei ele, fui, sentei lá. Eu falei, agora que eles estão dormindo, vou dar um banho. Sentei na cadeirinha, sentei, tirei a roupinha deles, liguei o chuveiro e comecei a dar banho nele, né? Aí ele começou a olhar para mim. Ele ficou com o olho parado dentro do meu olho. Assim, do nada. O olho dele parou dentro do meu olho, assim, ó. Eu falei, Dudu, o que foi? Ele falou, mamãe. Aí eu fiquei desesperada. Ai. Comecei a gritar, sem saber o que fazer. Saí correndo na rua com ele, pedindo ajuda. Aí a vizinha que mora na frente ligou para a ambulância. Aí peguei, o Afonso não estava em casa, estava trabalhando. Aí liguei, não conseguia ligar no celular do Afonso. Eu liguei no celular do amigo dele. E eu falei para o Afonso vir correndo, que o Dudu estava passando mal. Aí ele chegou, aí já chegou a ambulância. Aí já levaram ele para o hospital. Aí ele faleceu. Eu preciso saber o seguinte. Quando ele foi na ambulância, ele ainda tinha vida? A senhora tem Estava vivo. Como que a senhora pode dizer isso? Lá em casa eles colocaram aquele apitinho no dedo dele, ele estava vivo. Ele estava vivo, ele respirava. Ele estava respirando, né? Ele respirava, como ele era bem magrinho, dava para ver ele respirando. Eu pergunto isso porque a denúncia fala que ele morreu em casa. Não, como que vai se morrer em casa? Eu tinha que ter chamado o ML, não a ambulância. Não é? Quando morre em casa não vai o ML. Por que levaram ele então? Então ele saiu com vida para o hospital. Vivo. E no hospital que a senhora soube. Sim. Depois de 2 horas, eu acho, 3. Tá bom. Depois disso, passado uma semana, o que aconteceu com a senhora? Eu fui presa. Me conte, o que aconteceu nesse dia? A senhora estava em casa? Eu estava em casa. Aham. O Murilo e a Micaele estavam dormindo. Quantos anos eles tinham, o Murilo e a Micaele? O Murilo tinha 7 meses. E a Micaele? 1 ano e pouquinho. A senhora amamentava? Sim. O Murilo mamava. O Dudu também mamava o leite do meu peito. Eu tirava o leite do peito para dar para ele. O leite do Murilo eu dava pro E a senhora foi presa nesse dia? Fui Uma presa. semana depois? Uma semana depois. Chegou a dar algum depoimento na polícia antes da prisão? Não. Não? Não. Não, Como é que foi a chegaram lá em prisão? casa, Nos conte como é que foi a prisão. A polícia chegou na sua casa, que horas? Como é que foi? Tava chovendo, era de tardezinha. Aham. Era de tardezinha, né? E as crianças ainda estavam quase chegando da escola. Era umas 4 e pouco, eu acho. Não lembro de 5 horas, porque eles estavam vindo da escola, eu acho. E daí? Aí tava chovendo. Aí os policiais não chamaram a senhora, não ficaram conversando com a senhora lá na frente da casa? Não, eles entraram, mas não tinha, não era só investigador, parece que falaram, não tinha polícia. Eles entraram, sentaram na cozinha, ainda a Murilo e a Micaele estavam dormindo. Eu estava terminando de lavar a louça, uma mulher sentou, foi uma mulher, sentou lá comigo, a gente ficou conversando e conversando. Ficaram conversando, mas ele não tinha falado nesse momento que a senhora estava presa ou que tinha alguma coisa? Não falou nada. Tirando informações da senhora, é isso? Ficou conversando. Sobre o acontecimento do MAGE. E daí? Aí uma das crianças acordou no quarto, eu levantei para ir lá pegar uma das crianças lá no quarto, porque fiquei com medo de cair da cama. Aí chegou outro homem lá, correu assim, dando a volta assim, pensando, acho que ele pensou que eu ia fugir, não sei. Mas até então eu nem sabia, depois pensando eu pensei, né, que acho que ele pensou que eu ia fugir depois que ele me prendeu. Aí falou que, aí nisso chegou o Mohamed e o Mujahid da escola.
Aí esse homem, eu fiquei lá conversando com a mulher, esse homem foi lá na área lá, ficou conversando com o Mohamed e com o Mujahid, que eu não sei o que eles conversaram. Aí ela falou que a gente tinha que ir para a delegacia para prestar esclarecimento. E falou que a senhora estava presa ou não? Não. Levei todo mundo, levei o foi Mohamed. Com a família inteira? Fui com todo mundo. Foi no ele deixou camburão? em casa. Foi no camburão ou foi sentada normal na viatura? Foi na viatura. Tá. E aí, na delegacia? Na delegacia, eles falaram que eu estava presa. Falaram que a senhora estava presa? Sim. Tá. Aí E fizeram a senhora ligar para alguém, fazer alguma fizeram ligação? eu ligar para o Alan, falando para o Alan vir buscar o Mohamed e o Mujahid, que eu estava sendo presa. Aí chegou lá na delegacia, aí falaram que o Alan também estava preso. O Alan foi na boa fé para buscar os filhos, e aí eles informaram, o senhor também está preso, é isso? Sim, aham. Tá. E as crianças, daquele momento que eu entrei lá dentro, eu não vi mais as crianças, só 3 meses depois que eu... Ali a senhora rompeu com seus filhos? Sim. A senhora não sabe o que aconteceu, soube depois? Soube depois. O que aconteceu com seus filhos? Eles foram para o Conselho Tutelar. Vamos explicar melhor. A senhora tinha 2 filhos com o Alan. Sim. Terceiro seria o Majid. O que foi feito com esses 2 primeiros filhos, que é o Mohamed e o Foram Mujahid? para o Conselho Tutelar. E foram daí o quê? O que aconteceu com eles? Não quiseram deixar com o Afonso. Porque não era o pai? É. Tá. Mas era o padrasto, né? Podia ter deixado, eles não tinham sofrido tanto. Tá. E o Murilo e a Micaele foram com o Afonso. Com o Afonso, porque Sim. o Afonso não foi preso. Não. Tá. E eles foram para um abrigo, a senhora ficou sabendo? Sim, por uma casa-lar. Casa-lar. Ficaram quanto tempo nessa casa-lar? Ficaram acho, quase 3 meses. A senhora ficou presa quanto tempo? 1 mês. 1 mês. Tá. E sabe se eles foram para a escola? Não. Nesse tempo que eles Começaram ficaram na casa-lar? Não. Não. Não foram para a escola. Eles lá em casa eles iam, né? Seus filhos contaram para a senhora alguma situação, algum maus tratos, alguma briga lá enquanto eles ficaram? Sim. O que aconteceu? Conte Eles para nós. Falaram que sofriam muito lá. Sofreu Que a algum tipo mulher de fazia agressão? eles limpar a casa todinha. Isso que eles me contou agora com o senhor, porque antes eu não sabia. Que eles levantavam 5 horas da manhã para cortar grama, enquanto as outras crianças ficavam dormindo. Que eles já eram obrigados a lavar o banheiro. Todo dia lá. E Tá. que os outros batiam muito neles. Os outros meninos agrediam eles. Tá. Quando a senhora saiu da cadeia, a senhora foi procurar e foi buscar os seus filhos. Fui. E fez isso. Fiz, claro. Com certeza. Colocou eles a estudar depois disso. O que os meninos fazem hoje, né? Eu vou falar meninos na época, mas hoje homens. O que eles fazem? Eles estudaram? O que eles trabalham? Conte para nós. Hoje o Mohamed trabalha numa loja lá no Paraguai. Estudou, terminou todo o ensino médio e tudo. O Mujahid está trabalhando de mototáxi. Casado, faz medicina no Paraguai. E o nenê dele nasceu hoje, eu acho. A senhora está se tornando avó hoje. Estou sendo vó hoje. E estou aqui. E tendo que passar por isso. Como é que foi a estadia da senhora na prisão? Preciso que a senhora nos conte. Terrível. Desde o dia que a senhora entrou, muito. o que aconteceu até o dia que a senhora foi solta? Preciso que a senhora fale. Infelizmente, nós vamos ter que reviver isso. Eu cheguei na cadeia, eles me deixaram numa cela sozinha lá, não lembro para a direção, porque eu não saía de lá. Fiquei lá sozinha 1 semana, eu acho. Até, acho que passar na TV esse negócio do Dudu. Aí me colocaram em outra cela junto com uma outra detenta lá que estava com suspeita de tuberculose. Deixaram eu na sala lá com ela.
Essa presa já estava isolada, Já, porque ela estava com suspeita de tuberculose. Sim. E aí colocaram a senhora junto com ela. sim. Tá. Numa cela onde o vaso saía, a descarga de todo mundo saía pelo vaso lá naquela cela onde eu estava com essa detenta. A bosta da cadeia inteira, então vamos dizer assim, saía daquela cela e todo dia a gente tinha que limpar aquilo lá, porque não tinha... Quando uma puxava a descarga lá, não sei onde, saía tudo ali. Aí a comida vinha cheia de cocô, cabelo, xixi. A senhora foi massacrada na cadeia, é isso? É. Pelo sistema penal, pelas presas. É. Fiquei muito tempo sem comer. Lá. E amamentando o Murilo, né? Muito mal, porque ele mamava o Murilo quando eu fui preso. Mas Fiquei enquanto a senhora ficou muito presa, ele parou de mamar. Parou de mamar, né? E quando a senhora saiu da cadeia? Pedrou tudo, não tinha mais leite. Ou seja, o Murilo Não mamou sofreu a mais. consequência da sua prisão. Também. O Murilo e a Micaele, hoje, quantos anos eles têm? 10 e 11. Eles frequentam a escola, Sim. são assíduos, frequentam Sempre. corretamente as Todo aulas? dia, todo dia. Tá. Falam no processo que a senhora não cortava as unhas do Mágid, que a senhora não cortava os cabelos dele. Explica pra gente, por favor. Ele sempre teve o cabelo comprido. A vida Todos inteira. eles, a vida inteira. A família gostava desse Sim. tipo de corte mais compridinho. Os três tinham o cabelinho redondo assim. Tigelinha, a senhora me falou, né? Sim. Tá. E as unhas? A unha era cortada sempre. Eu posso ter esquecido, às vezes, de cortar a unha da mão dele. Cortei a do pé, esqueci de cortar a da mão, fui atrás de... Esqueci. Mas eu Pode tinha ter cortado. esquecido em algum momento, porque tinha 3 crianças, é isso? 5, na verdade. Mas semana passada esqueci de cortar a unha da minha filha. Eu cortei uma mão e a outra mão ficou... Ela foi para a escola com uma mão, uma semana. Com uma mão curta e a outra comprida. A gente esquece. É muita coisa, muito filha. É correria. Uma unha. Houve uma insinuação aqui no processo que a senhora foi usuária de drogas. Isso procede? Não. Não? Lá na Palestina, onde ele nasceu, se por acaso a senhora fosse usuária de drogas, tinha acesso fácil a drogas lá na Palestina? Não, nem existe droga na A senhora Palestina. sabe a pena na Palestina para quem é pego Eles- usando eles uma cortam- maconha, por exemplo? Não existe, eles matam. É pena de morte. Com certeza. Não existe álcool, não existe droga, não existe nada na Palestina. Não pode fumar um cigarro, Não. beber uma cerveja Cigarro na rua? pode, cigarro os E beber homens uma fumam. cerveja na rua, Mulher não pode? fuma cigarro. Bebida não existe bebida lá. Alcoólica, álcool, cerveja não existe. Não vendido, não se vende no mercadinho bebida. Assim, que nem aqui em qualquer lugar você acha uma lata de cerveja, lá não existe. Eu vou fazer minha última pergunta, Excelência. Quero saber se a senhora amava ou ama o Mágid e se a senhora faria algo diferente do que a senhora fez durante os 13 anos de vida dele. Claro que eu amo meu filho. Eu faria tudo por ele. Se pudesse voltar no tempo, eu fiz tudo que eu pude por ele, tudo. Eu acho que o que eu faria diferente era beijar mais, abraçar mais. Porque se eu soubesse que ele ia morrer, ninguém falou pra mim que ele ia morrer. O médico sempre dava alta, porque ele não tinha nem anemia nem nada. Falou que não tinha nada o que fazer mais com ele, mas ele não falou pra mim que não tinha mais nada o que fazer, que ele ia morrer. Eu ia beijar muito mais. Eu dava o resto de toda a minha vidinha só para ver ele 1 minuto, para sentir o cheiro dele. Pelo amor.
Eu cuidei dele 13 anos da minha vida, não foi 13 dias, não, 13 semanas, foi 13 anos. A defesa está satisfeita, excelência. Muito obrigado, dona Cátia, pelos esclarecimentos. Pergunto aos jurados e juradas se tem alguma pergunta a fazer à ré. O oficial de justiça vai levar papel e caneta. Sem perguntas? Tá. Interrogatório encerrado. Pode sentar do meu lado agora, né, excelência? Pode sentar aqui do meu lado. Bom dia, Afonso. Bom dia. Afonso, por gentileza, vou pedir para você chegar um pouco mais para frente, colocar o microfone na altura do seu queixo. Você procure não falar perto do microfone assim, porque a tua voz pode sair abafada. Vou pedir só para chegar um pouco o microfone próximo do seu queixo, tá? Não da sua boca. Aí? Isso, acho que tá bom, acho que dá para te ouvir bem. Afonso, o interrogatório ele é constituído de duas partes, tá? Na primeira parte eu farei perguntas de caráter pessoal. Você tem que me responder, até porque não tem nada a ver com o delito pelo qual o senhor responde hoje. Já a segunda parte, sim, é sobre os fatos pelo qual o senhor responde. Então, antes de começar, eu vou cientificá-lo dos seus direitos e juízo. Sim. Então, começando a primeira parte do interrogatório, Afonso, me fala o seu endereço atual, me fala o nome da rua, o nome número da casa, bairro e cidade. Jardim Almada, Rua Marcelia Aparecida de Carvalho Brecht, 447. Foz do Iguaçu? Foz do Iguaçu. Tá, acho que eu vou pedir se você chegar um pouco mais para frente, que sua voz acho que não está captando totalmente o potencial da tua voz. E Afonso, e você trabalha? Sim. Você trabalha com o quê? Metalúrgica. Metalúrgico? Isso. Você tem carteira assinada? Não, eu sou autônomo, né? Faço conserto, sim. Conserto, faço portão, essas coisas. Por conta, né? É por conta. E qual que é a sua renda mensal? Varia meses, né? R$2.000, R$1.500. 2.500, essa é a média mensal que você tem. E Afonso, você tem qual grau de escolaridade sua? Você tem estudo até que série, até que ano? Até 7ª série. 7ª série. Então você tem um ensino fundamental incompleto? Sim. Perfeito. Afonso, o senhor tem filhos? Tenho 4. 4 filhos? Sim. E seu estado civil hoje qual é? Eu sou casado com a Cátia, mas não no papel, né? Amaziado, né? Amaziado com a Cátia. E seus 4 filhos são com a Cátia? Não. 2 do primeiro casamento e 2 com ela. Ah, entendi. Afonso, você já foi preso alguma vez antes, além desse processo? Fui preso só por pensão, né? Mas pensão alimentícia? Mas paguei no mesmo dia saí. Tá, mas criminalmente falando, você nunca foi preso? Não, crime não. Crime nenhum. Perfeito. Afonso, então, antes de começar o teu interrogatório, na segunda parte, eu vou cientificá-lo dos seus direitos de juízo. Sim. O senhor tem o direito de permanecer calado e não responder às perguntas que lhe forem formuladas. O teu silêncio não importa em confissão e tampouco será interpretado em prejuízo à sua defesa. Afonso, a denúncia narra que o seu enteado, Majd Hammer, na época de 13 anos de idade, veio a óbito no dia 5 de abril de 2013, sendo que teria tido a participação tua e da tua esposa Cátia. Vocês teriam sido omissos nas relações de cuidados básicos de alimentação, hidratação e higiene pessoal, que levou à causa da morte da vítima por caquexia, desnutrição aguda. A vítima tinha necessidades especiais, né, em razão de um atraso no parto. Ela teve uma ausência de oxigenação no cérebro, vindo a ser acometida por uma hipoxia cerebral. A denúncia diz que a sua responsabilidade no óbito da vítima era porque você era o atual companheiro da denunciada Cátia e padrasto da vítima. E em razão da vítima residir na mesma residência sua, você poderia ter feito algo e não fez
para salvar a vida da vítima. A denúncia ainda traz mais 2 qualificadoras, uma dizendo que a vítima morreu com requintes de crueldade, já que os denunciados deixaram a vítima morrer à míngua, passando fome e sede, sem higiene e passando a maior parte dos seus dias deitado no colchão inflável em um quarto da residência. Por fim, uma outra qualificadora também foi imputado, dizendo que a vítima não teve chance de defesa, em razão da sua idade, sua tenra idade e necessidades especiais, não conseguia reagir às omissões, não possuía qualquer possibilidade de se alimentar sozinho, necessitando também de exclusivo auxílio de terceiros e também não conseguia pedir socorro. Sobre esses fatos que foram imputados à tua pessoa, Afonso, o senhor confessa o crime, o senhor nega, ou o senhor quer fazer o uso do direito ao silêncio? Eu nego, eu nego. Você nega. Você gostaria de relatar a sua versão do fato? O que foi feito... Afonso, vou pedir você falar mais próximo do microfone, que os jurados precisam te entender, te compreender, já que os juízes de fatos hoje são eles, tá? Sim. Tá com a palavra. Que nem eu trabalhava, tipo assim, o maior tempo ela que ficava com as crianças, né? Então, o que acontecia? Daí, quando precisava levar no médico, eu estava disposto a levar. O que eu podia, eu fiz também pela criança. Não foi omisso de não levar, de não fazer as coisas. Tudo que me pedia, eu fazia, né? Que estava ao meu alcance. Só que era 5 crianças, tinha que trabalhar. Se eu chegar nos horários certos, levar para a escola, que nem chegar meio-dia, levava os 2 pequenos de moto para a escola. E assim era a vida. Afonso, você começou a se relacionar com a Correcatia quando? 2010. Em 2010. Ela tinha quantos filhos na ocasião? Ela tinha os 3 já, né? O Majid mais 2? O Majid, o Mohamed e como que é o Tessi, né? O Mujahid. 3. Mujahid, o outro. Tá. Então você conviveu com ela e principalmente com a vítima Majid, de 2010 até o óbito dele. Isso. E como é que era essa rotina, esses 3 anos que você foi o padrasto do Majid? Que nem eu saía cedo, trabalhava, voltava meio-dia para levar eles, e daí é assim, né? Maior parte eu estava na rua trabalhando, né? Entendeu? E você contribuía com o sustento da casa? Sim, né? Aluguel, água, luz. Kátia trabalhava? Não. Ela ficava por conta da... Ficava em casa, cuidando. Ela era dona de casa? Tinha aí 5, né? Como é que ia trabalhar com 5? Então 3 e os outros 2? O Murilo e a Micaela também tem, né? Murilo e Micaela são seus filhos? Sim, com ela. E eles nasceram quando? Foi 2... tem um branco... A data de nascimento deles? Não, só para saber, nesse convívio entre 2010 e 2013. Eles têm 1 ano de diferença, né? 1 ano? Mas em relação ao Majid, qual que era a idade? O Majid tinha 13, E os seus filhos tinham quantos anos na época? Um tinha 6 meses, o outro tinha um ano, né? Tá, 1 ano. E em relação aos seus enteados, o Majid era o mais velho? Mais velho. Os outros eram mais novos que o Majid? Mais novo, diferença de 1 ano, parece. Entendi. E o pai biológico do Majid, você tinha contato com ele? Tinha. Ele visitava o Majid? De vez em quando ele visitava. Tá, vou passar a palavra ao Ministério Público. Você trabalhava então o dia todo? Sim. Ia para almoçar em casa ou almoçava no trabalho? Eu ia almoçar em casa porque eu tinha que levar os 2 para a escola, né? Os 2. Certo. Que era pequeno. Vocês faziam-se algum planejamento familiar em termos de filhos ou não? Não entendi a sua pergunta. Vocês faziam assim algum planejamento familiar? Planejamento? Para evitar mais filhos ou não? Ou era bem sossegado em relação a isso? No primeiro da Micaela, ela tentou fazer a laqueadura, daí negaram, né? Daí do Murilo conseguiu, daí. Na segunda, ela engravidou de volta dela.
Ela não usava, então, pílula, DIU, nada disso. Que eu não usava, né? Mas eu acho que usava, não sei desse negócio de mulher, né? Lá no dia da morte do Márcio, o senhor estava em casa? Eu estava trabalhando. Estava trabalhando. A que horas o senhor chegou? Eu cheguei porque ele ligou, né? Para ir socorrer ele. A que horas que ligaram para o senhor? Não sei exatamente, mas acho que é umas 3h30, 4 horas por aí. 3h30, 4 horas? Eu acho. E quem ligou para o senhor? Foi um vizinho lá do Tote, lá que tem o material de construção, acho que foi. Tá, a vizinha que ligou. Ela pediu socorro lá, né? E quem ligou para o socorro? Foi a vizinha ou foi o senhor? Não, eu cheguei lá, o socorro já estava já. O socorro já estava lá. E qual foi a postura da sua companheira, da Kátia, Normal. frente ao socorro? Normal. Normal de uma mãe, desesperada, estava com ele no colo e eles estavam atendendo com aquele negócio que põe no dedo lá para ver o batimento, batimento cardíaco, né? Daí ele estava vivo ainda. Daí levamos para a ambulância, estava vivo. Daí eles atenderam lá no Morumbi, né? Então a postura dela foi de absoluta normalidade. Normal, porque, tipo assim, normal não desespera, estava desesperado. Não, sim. Mas não que Tá. ela... O pai pagava pensão? As crianças? ele ajudava, assim, né? Ajudava, né? Conforme tinha, ele ajudava. Certo. O Márcio frequentou alguma escola nesse período que vocês... Nesse tempo que eu conheci ela, foi antes, né? Negócio antes. E alguma razão para ele não frequentar a escola? Eu sei que acho que é por causa das convulsões, que tinha muito, dava muita convulsão nele. E o senhor sabe que... E só ela sabia controlar ele para ele não... tá. E o senhor sabe que escola que ele frequentava? Ai, meu Deus. Eu não sei. Não Era uma escola especializada para crianças especializada. com deficiência, Sim. né? E aí, mesmo assim, eles não sabiam cuidar da criança? Não, porque eu mesmo, né, ela só sabia quando dava as convulsões, né? Sei. Tá bom, não tem mais perguntas. Passa a palavra à defesa. Obrigado, Excelência. Bom dia, senhor Afonso. Bom dia. Afonso, a denúncia do Ministério Público é de que o senhor e a senhora Kátia causaram a morte do Márcio porque foram omissos em relação aos cuidados de alimentação, hidratação e higiene pessoal. Isso aconteceu? Isso não aconteceu. Isso eu nego, porque não existe isso. Se o senhor puder responder no microfone, agradeço. Isso não aconteceu, não existe. Essa acusação não tem nem sentido. Isso não tem sentido, não tem lógica. Não. Os senhores não davam comida para os outros 4 filhos e deixavam o Márcio passando fome lá do lado? Tinha mais crianças, então ia morrer tudo de fome, né? Se matar um de fome, ia ter que... Os outros não iam comer também, né? O senhor e a dona Kátia, né, acusados de terem esse comportamento aqui reprovável, deplorável, alguma vez depois da morte do Márcio, algum assistente social, algum conselheiro tutelar foi na casa dos senhores lá para ver se isso também não estava acontecendo com os outros filhos? Se matou um de fome, e por que nunca mais apareceu para ver se os outros estavam morrendo também? Ninguém foi lá? Nunca mais apareceram lá. Nunca. Tá. A Kátia, a sua companheira, ela alimentava o Márcio? Alimentava igual alimentava as outras crianças. Tá. Igual as outras crianças, mas com algum tipo de diferença? A alimentação dele era especial? No começo, quando eu conheci ele, comia normal, né? Depois que ele não conseguia comer, né? E aí? Comida de sal, daí só coisa doce, assim. Afonso, fala o microfone, então. No começo ele comia normal, tipo comida de sal, tudo, né? Suco, frutas, essas coisas, tudo, né? Que criança come, né? Depois que ele não...
que foi ficando, não conseguia comer mais comida de sal e Tá, mas e como que ela dava comida para ele? Era uma mamadeira? não, no começo era com o prato, né? Papinha? Esmagado. E né? mamadeira, ele recebia ou não? Sim, mucilão. É leite com mucilão. Se o senhor puder falar no microfone, não precisa nem me olhar, eu só não preciso- responde tá. olhando para É frente que eu lá pro gosto de juiz. olhar para a pessoa, né? Mas tava... É costume, eu sei. É. Mas vamos lá. A senhora Kátia foi alguma vez ao Centro de Nutrição Infantil? Foi. O que receberam lá? Só uma farinha lá, uma coisa verde lá, tipo, para apanhar na comida. É uma lata de sustagem? É, isso aí, uma É o lata nome- de sustagem e uma farinha que põe no meio da comida. Nem sei o que é. Coisa Tá. verde lá. Eles ficaram de fazer atendimento na casa dos senhores? Ficaram também, nunca foram. Nunca foram. Não. Magi nos deixou em 2013. Entre 2012 e 2013, a família procurou ajuda médica? Procurou, com certeza. Por qual motivo procuraram ajuda médica? Por causa do quê? Por causa da perda do peso? Porque ele foi perdendo peso e nós achávamos que eram os dentes. Foi feito o tratamento, mas igual não resultou. Ele começou a perder peso. Daí foi feito o tratamento dos dentes para ver se era por causa dos dentes que ele não conseguia mastigar, né, comer. Como que o Magi dormia? Ele dormia no colchão, né? Tinha um colchão de ar e tinha o outro também, né? Ele tinha um bercinho? Tinha. Dormia no quarto com quem? Com a mãe dele. Com a mãe Junto, dele? né? Você junto também? É. E os irmãos? Tudo junto, porque... Todo mundo junto? Né? Era uma casa pequena, né? Essa casa, ela ficava próxima do muro ou da cerca, Era ou da grade? bem dizer colado com o muro, com a estrada, né? As crianças brincavam no pátio? O pátio era grande? Na verdade era uma meia água. O pátio era grande, só que a casa era pequenininha, assim, beirando a estrada, assim. Se alguém chamasse, batesse, dificilmente Mas se era colado na rua, como que não ia escutar? teria como ouvir. Sim, Tá. E as crianças brincavam no pátio? brincava. E o Mágido? Ele tinha uma motinha no começo, né? Mas depois ele perdeu a coordenação e não... Ele não conseguia se locomover, é isso? Isso, ele tinha uma motinha que ele andava. Os irmãozinhos não ajudavam, não brincavam, empurrando ele ali na motinha? O senhor se recorda? Eu não me recordo disso. Não recorda? Tipo assim, é que eu ficava a maioria do tempo trabalhando na rua, né? Assim. Tá. O senhor saía buscar o alimento do dia a dia para a família? Tinha que sair, né? E ajudava no que podia, nos cuidados com o Mágido? Ajudava e ainda pagava a pensão. Chegava a conversar com a Kátia, poxa, o Mágido está muito magro, temos que fazer alguma coisa nesse sentido? Sim, é porque quando ele foi levado no UPA e tal lá, daí o médico, depois que aconteceu tudo isso aí, falou que tinha que fazer um negócio, apanhar uma sonda? Para ele se Mas alimentar? eu não sabia disso aí. Foi falado para os senhores durante os internamentos dele? Isso não foi falado? Não foi falado. Não. Só depois que aconteceu a merda aí que... Tá. Dia do acontecimento, né? O senhor... Quero que o senhor esclareça um pouquinho melhor, que eu fiquei com uma dúvida aqui. O senhor disse para o doutor promotor que ela ficou normal. Explique o que é esse normal. Tipo assim, ela estava com ele no colo, cuidando, assim. Ele já estava parado no colo dela? Não estava com reação? Ele estava assim, ele estava desfalecido, assim, mas não estava morto, estava passando mal, né? Uhum. Entendeu? E ela chorava, ela gritava? Ele estava desesperado, né? Então, isso não é normal. Oi? Esse comportamento não é normal. Não, tipo assim, normal, que eu digo assim, que nem... Eles falaram que ela queria agredir as pessoas que estão atendendo. Eu digo normal de uma pessoa que está desesperada. Ela estava assustada. Assustada, mas não com a estava situação. Querendo segurar a criança para não atender, que ela queria que morresse. Isso aí é mentira. Tá, é isso que eu vou perguntar agora, né? A atendente, a enfermeira
A técnica em enfermagem que foi com o SAMU no dia do atendimento, ela disse que a dona Cátia não queria entregar a criança, que só entregou quando o senhor chegou e o senhor conduziu a criança até a ambulância. Não, porque chegou automaticamente chegou o SAMU, acho que deu 1 minuto, 2 minutos, eu cheguei. Entendeu? Tá. Quando o senhor chegou, ela tinha feito alguma ação pela equipe de atendimento, pelos socorristas, no MASD, quando o senhor chegou? Como que é? Não entendi. Eles fizeram algo na criança quando o senhor chegou? Já tinha sido feito algo na criança quando o senhor chegou no local? Só tava com um negócio no dedo lá, não sei como que Então eles já tiveram acesso à criança antes do senhor chegar? Sim. Tá. Então, a mãe deixou eles chegarem perto da criança, é isso? Tava com um aparelhinho, né? Não sei como que é o nome. Que estava marcando os batimentos cardíacos, é isso? Que bate... Ele estava vivo? Tava vivo, tava. O senhor que foi com ele na ambulância? Foi, e o coração dele tava fraquinho, né? Mas tava vivo. Com sinais vitais? Sim. Tá. Então ele não morreu em casa, como diz a acusação. Morreu de fome em casa. Isso aí é mentira, isso aí, né? Tá. Deus vai cobrar de quem. A Cátia não foi na ambulância por qual motivo? Porque ela estava desesperada, né? Daí eu falei para ela, não ia... Ela atrapalharia o atendimento, é isso? Isso, é. E os outros filhos teriam com quem ficar se ela fosse na ambulância? Também não tinha. Não, né? Não. Era muita criança, 5, né? Tá, e ela foi na sequência para o hospital? Ela foi na sequência. E quando ela chegou, o Márcio já tinha ido a óbito? Não me lembro, mas acho que sim, já tinha. Quem deu a notícia para ela? Agora não sei. Porque eu estava... Acho que foi o médico lá, né? E o senhor se lembra da reação dela quando ela soube? Ela agiu com indiferença? Meu Deus, ela desesperou, né? Obrigado. Ela entrou em desespero. Sim. A dona Cátia dava banho nas crianças? Sim. Dava banho no Márcio? Dava. O senhor via? De vez em quando... Ela entrava junto no banho com ele? Ela dava banho nos tudo eles, né? Porque tinha que dar, né? Como é que vai deixar cagado, mijado? Trocava fralda? Sim. Ele usava fralda, né? Usava. E tinha vezes que ele estava ressequido, assim, que dava até dó, porque ele não conseguia fazer a necessidade, ela enfiava o dedo para ajudar ele. Só a mãe para fazer isso. Para ajudar ele a fazer o... Ele tinha escaras, machucados no corpo, feridas. Essas feridas elas acontecem porque a criança às vezes fica muito tempo numa mesma posição. Sim. A Cátia cuidava ou ela abandonava ele lá em cima do colchão e deixava ele jogado? Não, ela cuidava, até tinha aquela pomada lá, como é que é? Colagenase, coisa assim, eu direto estava usando nele, para ver se cuidava. Só que ele estava muito magro já nos últimos tempos e isso aí era inevitável. Era tipo, tava com a pele meio sensível, né? Sei lá. Daí... Ela tinha um cuidado, um carinho especial. Ela tratava ele diferente dos outros, obviamente. Eu quero saber isso. Ela amava muito ele, só que aconteceu, né? Ele tinha problema desse negócio do cérebro aí, não sei o que. Esse problema foi de nascimento? O senhor sabe lhe explicar ou não? Foi no parto, né? Parece que passou da hora e deu falta de oxigênio, parece. Eu não entendo muito esse negócio. Então, no final da vida, o Márcio ele só ficava deitado na cama como um bebê, é isso? Ele era um bebê, né? Na verdade, tinha 13 anos, era desse tamanho. Ele não desenvolveu igual outras crianças. Ele tinha um problema que não desenvolvia. O pé dele era tamanho assim, com 13 anos. A dona Cátia, ela cortava a unha,
cabelo dele? O cabelo, eles tinham o costume de usar, os três tinham cabelo assim meio... Ela gostava de deixar o cabelinho redondinho. Eles gostavam do cabelo comprido? É. Tá. E unha? A unha, de vez em quando, ela cortava, né? Mas que nem agora, quando aconteceu isso aí, eu não sei se ela esqueceu de cortar, o que aconteceu, né? É muita criança também, sei lá. Vamos lá. Talvez o senhor não saiba, mas eu preciso perguntar. O Márcio frequentou o nosso canto. O senhor participou dessa etapa da vida dele? Dessa parte não, porque conheci ela em 2010, isso aí foi antes, né? Foi antes? Uhum. Tá. E quando o senhor passou a conviver com a Kátia, ela deu alguma explicação por qual motivo ele não frequentava mais o colégio? Parece que é por causa dessas convulsões aí, né? Ou perdeu a vaga, parece, sei lá. Como... Perdeu a vaga e também por causa das convulsões, é isso? É. Sabe por que ele perdeu a vaga? Agora eu já não sei explicar. Não sabe Não explicar? entrei em detalhe, sim. Sabe se o Márcio foi levado nesse espaço de tempo de colégio para morar em outra cidade? Parece que foi para Brasília, foi. Com quem? Foi com eles, né? Não sei, porque não. Com o Não. pai. O senhor sabe ou o senhor não sabe? Foi com quem? Eu quero saber. Uma criança especial, ela não vai sozinha. Foi com a mãe e com o pai, parece. Porque eu não convivia com ele. Ah, o senhor não vivia com eles. Não. Sei que foi até para outros. Como que é? Para a Suécia, para outro lado. Foi para um monte de lugar. Enfim, o senhor sabe que eles tentaram tudo que eles puderam, dentro das limitações, dentro das condições financeiras não muito boas que a família vivia. Não, dinheiro é curto, né? Até hoje. O senhor sabe se a Kátia pedia para os filhos, para o Mohamed ou Mojahed, emprestar liquidificador numa vizinha? Porque estragou o copo, daí pegava da vizinha lá de baixo. E era para alimentar quem com esse liquidificador? Para fazer as comidas do Dudu. Dudu? Do Dudu, né? Apelido Dudu dele. é o Magid que vocês chamam, né? É o Magid. Tá. Uma última pergunta. O senhor chegou a conversar com a sua esposa como que foi a estada dela na prisão? Se ficou traumas? Se prejudicou na amamentação do seu filho com ela, do Murilo? O que mais? Explica isso, por favor. O Murilo mamava quando ela foi presa. E ele... Afonso, fala mais próximo do microfone que eu não estou escutando. O Murilo mamava, né, no peito quando ela foi presa. E ele perdeu, teve que desmamar na marra, porque ela ficou 30 dias presa. E foi maltratada lá na prisão. Sofreu muito lá. Ela falava para mim que ela não conseguia nem comer, porque a comida vinha com cabelo, com merda. Na verdade, ela saiu bem magra nesses 30 dias. Disse que não tinha nem condições de comer aquela comida, né? Que vinha tudo... Não é que era ruim, mas que vinha tudo zoada a comida. Estavam sabotando a alimentação dela, é isso? Isso. Na verdade, acho que queriam matar ela, né? As presas já tinham o veredito dela. Nessa situação que envolve criança, se eles não sabem a verdade, a situação é condenação na prisão, né? O senhor ou a dona Kátia foram alguma vez, eu digo, maltratado ou pré-julgado pelo estado em que o Magid era levado ao hospital? Alguém falava alguma coisa, reclamava, culpava os senhores? Como assim, no hospital? Alguma atendente lá, uma enfermeira, poxa,
Olha o que estão fazendo com a criança, vocês não estão cuidando. Alguém falou isso alguma vez para os senhores lá? Não, todo mundo viu, ninguém fez nada, rapaz. Essa é a verdade, a situação. O Conselho Tutelar foi lá, viu, ele já estava... Por que não internou? Falaram que estavam matando de fome, por que não foi com a polícia lá, invadiu a casa e prendeu então nós? Por que não fizeram isso? A corda sempre rebenta para o lado mais fraco, isso que é verdade. Quando o conselho foi lá, quantos quilos ele pesava, o senhor se lembra? Parece que ele tinha 13 quilos, parece. 13 quilos. Uhum. E já tinha 12 anos ainda, né? 12 anos. E o conselho nessa época não falou nada? Não falaram nada. Não tiraram eles de vocês, da família? Depois que aconteceu isso, eles falaram, né? Acusaram, porque... né? Mas eles não fizeram nada de bom para ajudar a criança, né? Para terminar, a Kátia amava o filho dela. Quero que o senhor me diga, pelo que o senhor viu, a Kátia sofreu e sofre até hoje a perda do Mártir, sim ou não? Até hoje ela chora, ela tem até, acho que, depressão por causa da morte dele. Ela amava, aí ama até hoje tudo. As crianças, tudo. Meus filhos, o Mártir também ama. Ela amava muito ele, só que Deus quis levar. Os seus filhos com ela, o Murilo e a Micaele, né? Quantos anos eles estão? O que eles fazem da vida? Se estudam? Se são assíduos na escola? A Micaele está com 11. Ela está no 6º ano. O Murilo está com 10, está no 5º. Eles não falham na escola. Eles vai todo dia para a escola, bem cuidados, alimentados. Meus filhos é uma benção. Obrigado, Excelência. Pergunto aos jurados e juradas se tem alguma pergunta a fazer ao réu. Caso tenha, o oficial de justiça vai levar papel e caneta. Afonso, a jurada te pergunta se houve em algum momento algum sinal de exaustão, seja ela psicológica ou financeira, da sua parte ou da Kátia? Financeira nós nunca teve dinheiro não, mas psicológica tinha que manter porque, o equilíbrio, porque não era fácil, né? Cuidar 5 crianças. Não é? Tá, só para entender. Financeiramente, você quer dizer que não teve? Seria que vocês nunca tiveram problemas financeiros? Não, tipo assim, nós não tinha finança, não tem dinheiro, que eu quero dizer, é que eu não sei, tipo, nunca teve dinheiro. Nunca teve dinheiro? Só trabalhava para comer, pagar aluguel, fazer... E a alimentação que o Mártir exigia era cara? Como que é anã, né? É bem cara. Mas quem suportava era o pai dele ou era vocês? Tipo assim, a gente se unia, né? Porque para não deixar faltar nada para as crianças, né? Mas o pai dele não tinha também muitos recursos financeiros também? Não, ele trabalhava até hoje, de vendedor, na época não ganhava pouco, né? E a exaustão psicológica, como que foi? Grande, né? Porque não é fácil, né? Tipo assim, para mim, eu trabalhava assim, né? Mas para ela eu acho que era pior, né?
né? Cuidar 5 crianças não é fácil para uma mãe. Entendeu? A gente fazia o que podia para dar o melhor para eles, né? Certo. A jurada está satisfeita ou quer mais esclarecimentos? Algum outro jurado quer fazer mais perguntas? Algum outro tipo de pergunta? Não? Então, interrogatório encerrado. O almoço já foi pedido, né? Até porque a gente começou às 8h30, né? Imagino que os jurados tenham tomado café, né, antes das 8. Então a gente sempre tem que respeitar, né, um intervalo, não deixar todo mundo com fome, até porque Kátia Cristina Dalmar Amer e Afonso Ricardo Ferreira, já qualificados no presente feito, foram pronunciados como incursos nas disposições do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3º e 4º do Código Penal. Devidamente relatado o processado no movimento 497.2, foi designada data para o sorteio dos jurados e a sessão de julgamento para a presente data no movimento 568.1. Instalada hoje a sessão plenária de julgamento, os réus Kátia Cristina Dalmas Amer e Afonso Ricardo Ferreira foram devidamente interrogados, sendo relatados os autos, tendo-se procedido aos debates, em que as partes sustentaram as suas pretensões em plenário. Nos quesitos referentes ao homicídio praticado contra a vítima Majd Al-Amar por Kátia Cristina Dalmas Amer e Afonso Ricardo Ferreira, em ambos os quesitos, o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria, a materialidade. No entanto, igualmente por maioria, responderam negativamente à autoria do fato. Posto isso, ante a soberana decisão do Conselho de Sentença, julgo improcedente a denúncia para o fim de absolver os réus Kátia Cristina Dalmas Amer e Afonso Ricardo Ferreira, já qualificados, como incursos nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3 e 4 do Código Penal. Cumpra-se no que couber as demais disposições do Código de Normas da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Paraná. Comunique-se aos familiares da vítima na forma do artigo 201, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Transitada em julgada a sentença, restitua-se as fotografias do acervo familiar à ré. Fixos honorários ao Dr. Jorge Luiz Nunes, OAB Paraná 40648, no valor de R$10.000, em consonância à tabela de honorários advocatícios constantes na resolução conjunta número 15/2019, considerando a defesa de 2 réus em plenário. Dou esta por publicada e as partes por intimadas nessa sessão. Plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Foz do Iguaçu, às 17h45 do dia 16 de março de 2023. Podem todos se sentarem.